Volta de 2 jogadores no Flamengo para completar. Caio Jorge não está jogando porque está sendo poupado para não bater o limite de jogos no Brasileiro. Ele ainda pode ir para o Flamengo? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para completar, o STJD reduziu a suspensão de Carrascal do Flamengo de 4 para 2 jogos após a expulsão contra o Corinthians na Supercopa do Brasil. Carrascal vinha atuando graças a um efeito suspensivo. E esse papo de rede social de que Caio Jorge estaria se poupando no Campeonato Brasileiro para ter a oportunidade de, no meio do ano, ser negociado com o Flamengo? Só para lembrar, Caio Jorge tem 6 partidas no Campeonato Nacional e o limite para transferência de atleta de um clube da Série A para outro é de 12 jogos. Fez 13 ou mais e você não pode mais defender um outro time da primeira divisão. Pois bem, quero contar que o Caio Jorge não enfrentou o Red Bull Bragantino no fim de semana porque tem uma série de problemas. O mais grave deles, problema no pubis, que o impediu de atuar em algumas partidas nessa temporada. No Campeonato Mineiro, para tentar ajudar o Cruzeiro a ser campeão, Caio Jorge chegou a jogar com infiltração e foi por mais de uma partida. Dentro do Cruzeiro existe a convicção de que a forma como o Fábio Maceredian, preparador físico da comissão técnica de Tite, foi o grande responsável por agravar essa lesão do Caio Jorge. Desde a saída do Tite e a chegada do Arthur Jorge, há um tratamento mais conservador, mais cauteloso, cuidadoso, para que o Caio Jorge possa se recuperar e jogar de forma saudável, sem a necessidade de intervenções ou infiltrações. KJ garante, assim como o Cruzeiro, que não há nenhuma chance de negociação com o Flamengo na metade da temporada. Se for para sair, o Cruzeiro vai dar preferência para clubes do exterior por propostas superiores aos 35 milhões de euros oferecidos pelo Flamengo na última janela de transferências. KJ que soma 14 jogos e 9 gols em 2026. Responda rápido quais os 3 clubes que mais gastaram com reforços no futebol brasileiro em 2026. Acertou quem citou Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro nessa ordem. Rubro-Negro contratou apenas 3 jogadores, mas investiu 341 milhões de reais. Palmeiras aparece em segundo, foram 2 contratações e 192 milhões de reais investidos. Cruzeiro, com 5 reforços, investiu 174 milhões. Só uma curiosidade sobre os reforços do Cruzeiro, quase que 95% do investimento total do Cruzeiro em 2026 foi feito apenas com o meio atacante Gerson. O Fluminense foi o 4º que mais investiu, 151 milhões de reais e 5 contratações. O Atlético Mineiro o 5º, 133 milhões de reais e 7 reforços, seguido pelo Vasco em 6º com 122 milhões, o Grêmio em 7º com 109 milhões, o Santos em 8º com 93 milhões e o Bahia em 9º com 79 milhões. Completando o top 10, Red Bull Bragantino, 74 milhões. São Paulo surge em 12º, o Botafogo é o 13º e o Corinthians o 19º. Somente a Chapecoense, que contratou 14 reforços sem investir qualquer centavo, gastou menos do que o Timão. Hora de falar sobre a volta de 2 jogadores importantes no Flamengo. Há a expectativa de que Leonardo Jardim já possa contar nessa quinta-feira com os retornos de Saul e Cebolinha. Importante contar que o confronto contra o Independiente Medellín no Maracanã vai ter mais de 60 mil pessoas, jogo de segunda rodada da Libertadores da América. O Saul é quem tem mais chances de estar à disposição e as informações que vêm de bastidores no Flamengo dão conta de que o técnico do Fla, Leonardo Jardim, gosta demais do Saul e pretende armar um esquema especial para que ele seja decisivo no meio-campo. Só para completar, registrar que, se não voltarem nessa quinta-feira, devem ficar à disposição no fim de semana. Flamengo cada vez mais forte. E o Maracanã vai lotar de novo. O Flamengo divulgou nas últimas horas que já vendeu mais de 47 mil ingressos para a partida contra o Independiente Medellín, Libertadores da América, nessa quinta-feira. Primeiro jogo do Fla como mandante na Libertadores. A estreia aconteceu fora de casa com vitória por 2-0 contra o Cusco no Peru. A média de público do Flamengo no Campeonato Brasileiro, por exemplo, é de 55.492 pagantes. Foram 4 partidas em casa e mais de 221 mil torcedores. O Flamengo também ajudou a empurrar públicos para rivais, como por exemplo o Fluminense. Teve Fla-Flu nesse domingo, com o mando do Fluminense, e 45 mil torcedores estiveram no Maracanã,
Fluminense, que tinha média de público bem pequena, acabou sendo impulsionado pela torcida rubro-negra. Você tem palpite para o jogo do Flamengo contra o Independiente Medellín? Já dá para dizer que o time de Leonardo Jardim é melhor do que o de Felipe Luiz? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. E o torcedor do Botafogo passou nessa terça-feira por mais um constrangimento, dessa vez em nível mundial. É que a SAF do clube foi colocada à venda por meio de um anúncio em um jornal na Inglaterra. Uma consultora britânica foi contratada pelo grupo Eagle para colocar os principais ativos da empresa à venda, SAF do Botafogo, além de Lyon e Molenbeek. Segundo o anúncio, interessados poderiam entrar em contato por meio de um e-mail que foi repassado nesse anúncio, algo absolutamente constrangedor, triste, e que só mostra que a SAF do Botafogo de John Textor bateu no fundo do poço. Nicola, mas o Botafogo foi campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2024, é verdade, quebrando uma longa sina de não títulos. Mas a que custo? Sob que responsabilidade? A verdade é que o John Textor investiu tudo que tinha e que não tinha. E hoje o Botafogo é o clube com maior dívida da América do Sul. De acordo com um levantamento que foi feito recentemente, a SAF botafoguense tem dívidas de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Com um detalhe importante, 1 bilhão e 600 milhões a curto prazo, ou seja, com a necessidade de pagamento de até 12 meses. Não há a menor possibilidade de o Botafogo conseguir cumprir com tais compromissos. E ele pode se tornar o primeiro clube grande do futebol brasileiro que virou SAF, que pode falir. O melhor dos mundos seria que John Textor deixasse o mais rápido possível o Botafogo, mas o empresário norte-americano reluta e agora aparece com a possibilidade de investimento de 125 milhões de reais. O que ele quer, aportando esse dinheiro, é tirar o Grupo Ares da história e reassumir com mais percentuais das ações da SAF botafoguense. A Associação do Botafogo já descartou tal possibilidade, não queria estar na pele do torcedor botafoguense. E o Flamengo encaminhou a contratação de um volante tratado como grande joia do futebol do norte do país. Pedro Henrique, só 18 anos de idade, defende o Paysandu e já foi nos últimos dias alvo de propostas do Inter e também do Fortaleza. O Flamengo chegou a fazer uma oferta oficial para o pagamento da multa rescisória de 3 milhões no mês passado. Na oportunidade, o negócio só não aconteceu porque o Pedro Henrique relutou com a ideia de trocar o Paysandu, onde é titular absoluto, por jogar no sub-20 do Flamengo. Rubro-negro insistiu, Pedro mudou de ideia e, embora o acordo não esteja assinado, ele está encaminhado. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o executivo de futebol do Paysandu e posso contar que faltam detalhes burocráticos para que a operação aconteça. O Flamengo vai bancar 3 milhões de reais e vai passar a ter 85% dos direitos econômicos do jogador, que, repito, é tratado no Pará como um dos grandes fenômenos da posição. Muita mobilidade, enorme capacidade e leitura de jogo. Cheguei a assistir a Portuguesa e Paysandu pela Copa do Brasil e havia na oportunidade um observador do Corinthians no Estádio da Lusa, somente para analisar de perto o Pedro Henrique. Só para completar o noticiário rubro-negro, conta que Lohan será devolvido pelo Pisa ao Flamengo na metade do ano. O meio atacante só tem 9 jogos desde que se mudou em setembro do ano passado para a Itália. Não vai conseguir bater a meta que obrigaria o Pisa a comprá-lo por 4 milhões de euros. A saideira sobre o Fla, Carrascal foi multado por conta da expulsão no fim da partida contra o Fluminense. O Flamengo tem tido muitos jogadores expulsos desde o início dessa temporada. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias do Mengão, peço humildemente seu like, então dá essa moral pra gente aí, não esqueça de dar o like porque é muito importante pra você. Hoje, quinta-feira, tem jogo do Mengão, né? Então peço humildemente sua colaboração, não esqueça de comentar aí no espaço para comentário o seu palpite de quanto vai ser o jogo. Pra mim vai ser 2-0, deixe no comentário a sua opinião, não esqueça de dar like e um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.